apenas alguns dias atrás, quase ninguém percebeu uma grande mudança que estava se formando gradualmente no Oriente Médio. Mas agora está claro, uma nova fase de tensão está começando. Os 3 países poderosos do Golfo, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que há muito tempo estavam em posição defensiva, agora parecem prontos para passar ao ataque. E o mais surpreendente, tudo isso aconteceu em apenas 4 dias. Se alguém tivesse dito isso há apenas alguns dias, provavelmente muitos não acreditariam. Mas agora, de acordo com relatos de várias fontes de inteligência, todos esses 3 países estão começando a se preparar para um ataque direto contra o Irã. A jornalista irano-americana Lisa Daftari se junta a nós agora. Bem, meu amigo, a embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita foi atingida por drones iranianos. A mídia israelense estava relatando que o Catar já realizou ataques aéreos contra o Irã, embora o Catar negue isso. Até o Axios relata que os Emirados Árabes Unidos podem se juntar. E não é só isso. Enquanto a situação esquenta, o Paquistão também emitiu um forte alerta. Um alerta que pode empurrar toda a região para uma confrontação nuclear se a tensão sair completamente do controle. Então, para entender como a situação chegou a esse ponto, precisamos voltar ao começo de tudo. De acordo com os analistas, a crise começou devido a um grande erro de cálculo do Irã. Em vez de mirar apenas nos países diretamente envolvidos no primeiro ataque contra eles, o Irã decidiu retaliar contra países do Golfo que na verdade não tinham relação com o ataque original. Um exemplo disso é um incidente que ocorreu em uma área residencial no Catar. Nesse local, que normalmente é uma comunidade tranquila de civis, de repente ocorreu um ataque que causou grande medo e choque nos moradores. Em apenas alguns segundos, uma noite comum se transformou em uma cena de caos, fumaça e sirenes de veículos de emergência. Esse incidente serviu como o gatilho que agora está mudando todo o equilíbrio de poder na região. Porque para os países do Golfo isso já não é mais uma simples tensão. Para eles, isso é uma mensagem direta e um motivo para preparar uma resposta que pode abrir um conflito ainda maior no Oriente Médio. E se essa escalada continuar, o mundo pode estar prestes a testemunhar uma guerra maior do que a maioria espera. Agora, essa é a explicação do Irã sobre por que eles estão realizando esses ataques. Segundo eles, não conseguem atingir diretamente o território continental dos Estados Unidos. Por isso, em vez disso, os alvos deles seriam as bases militares americanas no Oriente Médio. À primeira vista, essa explicação até parece fazer sentido, mas quando você olha para os lugares que realmente estão sendo atingidos pelos ataques, outra história aparece. Não são bases militares que estão sendo atingidas. Os alvos atingidos são prédios residenciais, shoppings, aeroportos e infraestrutura portuária, lugares usados por civis comuns todos os dias. Em outras palavras, esses não são alvos militares, são locais civis que estão sendo atingidos de propósito. Em uma declaração, um oficial iraniano explicou a posição deles. Segundo ele, o Irã não teve outra escolha a não ser se defender. E como eles não conseguem atingir diretamente o território dos Estados Unidos, são obrigados a mirar nas bases e instalações americanas dentro da região. Mas há um grande problema nessa explicação. Mesmo que digam que o alvo deles são as bases dos Estados Unidos quando os mísseis ou drones falham, quem acaba sendo atingido são as cidades e comunidades dos países do Golfo. E mesmo que a defesa aérea desses países consiga interceptar os drones do Irã, os destroços que caem do céu ainda representam um perigo para os próprios cidadãos deles. Em outras palavras, mesmo que não sejam atingidos diretamente, eles ainda são afetados. E a resposta do Irã para os países que ficam irritados é simples. Eles afirmam não serem culpados e atribuem a culpa aos Estados Unidos, que teriam iniciado a guerra. Em outra declaração, um oficial iraniano disse que eles não estão atacando outros. Segundo ele, o alvo deles são apenas as instalações americanas na região. Mas apesar dessas explicações, isso não está funcionando da maneira que o Irã esperava. Na verdade, isso só está piorando a situação, porque enquanto os ataques continuam, mais países começam a perguntar: por que o Irã está fazendo isso? Por que eles estão atacando países como Omã,
que há muito tempo ajudam o Irã nas negociações e nas conversas diplomáticas? E por que até Chipre, um país que quase não tem relação com essa guerra, também está se tornando alvo? A resposta para essa pergunta só apareceu recentemente, e de acordo com o relatório do Financial Times, toda essa estratégia foi criada pelo ex-líder supremo do Irã, o Ayatollah, após uma guerra de 12 dias em que o Irã sofreu uma derrota severa. Após essa guerra, ele elaborou um plano, e o plano era direto e claro: caso haja outra guerra, não deve ser apenas um país a sentir a dor. Em vez disso, faça toda a região do Oriente Médio sentir isso. A ordem era atacar instalações de energia, atingir prédios residenciais, causar confusão em aeroportos e viagens aéreas e atacar qualquer infraestrutura importante capaz de causar tumulto em toda a região. O objetivo dessa estratégia é ampliar a guerra até que ela se torne insustentável. O custo para os Estados Unidos continuar seria altíssimo. De acordo com um informante do regime iraniano que conversou com o Financial Times, isso não é um plano temporário. Esta é uma estratégia contínua que será implementada e expandida ainda mais à medida que a guerra se prolongar. Mas há outra parte importante nesse plano. Esta estratégia tem uma dimensão religiosa. O Ayatollah idealizou o plano e agora ele já faleceu, mas para muitos apoiadores ideológicos do regime, isso não é apenas uma simples estratégia militar. Isso é uma ordem do líder deles, que deve ser respeitada. Então, mesmo que haja sinais de que o plano está enfrentando problemas, eles não consideram isso um fracasso. Em vez disso, para eles, isso é cumprir o último desejo do seu líder supremo. E há outro motivo pelo qual agora é difícil parar isso. Quando aconteceu a Guerra dos 12 Dias, Israel rapidamente mirou nos mais altos líderes. Em apenas algumas horas, quase toda a liderança superior do comando militar deles foi eliminada. Por causa disso, a retaliação deles foi atrasada por 2 dias porque todas as ordens vinham apenas da liderança mais alta. Mas agora, o sistema é diferente. O Irã já está preparado para esse tipo de situação. As unidades militares receberam autoridade própria e instruções pré-definidas. Isso significa que, mesmo que a liderança central desapareça, as operações ainda podem continuar. Em uma entrevista à Al Jazeera, o ministro das Relações Exteriores do Irã confirmou isso. Segundo ele, as pequenas unidades dentro da IRGC e outros grupos militares já têm liberdade para realizar retaliações mesmo sem ordens diretas do alto comando. Mas há uma coisa que o Irã não esperava. Irã, o plano feito para forçar os Estados Unidos a recuar está tendo o efeito oposto. Em vez de os Estados Unidos recuarem, mais países na região estão começando a pensar em se juntar à guerra contra o Irã. E de acordo com o ex-general dos Estados Unidos, David Petraeus, esse é um dos maiores erros de cálculo do Irã em toda essa crise. Tá claro, eu acho que o Irã tomou uma decisão não apenas de ir atrás dos Estados Unidos, bases e alvos israelenses, mas também de atacar os países do Conselho de Cooperação do Golfo e outros países da região, mesmo que eles não permitissem o uso de suas bases nessas operações. E, sinceramente, acho que isso é um grande erro de cálculo por parte do Irã, porque o que eles fizeram foi trazer outros países para essa luta, que na verdade tinham tentado ficar de fora e agora vão ter que se envolver, pelo menos com aeronaves, contribuindo para a missão de defesa e com o tempo talvez contribuindo para a missão ofensiva, mesmo enquanto a campanha intensa das forças dos Estados Unidos e de Israel continua. No plano do Irã, o ataque aos países do Golfo deveria pressionar os Estados Unidos. Mas o que aconteceu foi o contrário. Em vez de os Estados Unidos recuarem, os países do Golfo ficaram ainda mais convencidos de que o Irã é uma ameaça séria que precisa ser contida. Se você pensar bem, o motivo é claro. Quando um país está disposto a destruir toda a região só para se manter no poder, esse não é o tipo de governo que você gostaria de ter como vizinho. E imagine o que poderia acontecer se esse tipo de regime conseguisse armas nucleares. Ou então se conseguisse mísseis balísticos mais poderosos, armas com alcance maior e capacidade de causar mais destruição. É exatamente por isso que os países do Golfo estão mudando de postura agora, e vamos começar pelo Catar. Porque se olharmos para a situação de um ano atrás,
Eles eram um dos países com a relação mais próxima com o Irã. Mas agora, a situação já não é mais assim. Primeiro, o Catar cortou todos os laços diplomáticos com o Irã. Eles fecharam sua embaixada e imediatamente retiraram todo o seu pessoal de lá. Depois disso, eles tomaram uma atitude que o Irã não esperava. Ouçam isso. Na última hora, o Ministério da Defesa do Catar anunciou que derrubou vários drones e mísseis. Mas, o mais importante, derrubou 2 caças-bombardeiros Su-20 e 4 de terceira geração fabricados na União Soviética e os abateu enquanto se aproximavam do espaço aéreo do Catar. E eles dizem que isso foi feito pela Força Aérea do Catar. Isso sugere que houve algum combate aéreo aqui e é um passo muito significativo. Uma coisa é o Irã lançar mísseis e drones como já fez no passado. Isso era meio que aceito como algo que poderia acontecer. Mas voar com caças rumo a outro estado soberano que reage com sua força aérea. Um país do CCG usando suas próprias forças armadas para enfrentar ameaças iranianas, isso é uma espécie de escalada. Uma coisa era os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã retaliar e os países do CCG se defenderem. Mas usar aviões de combate para se defender, para abater aeronaves pilotadas vindas do Irã, isso certamente é uma escalada militar. O governo do Catar, o Ministério da Defesa, disse ontem que começou a usar seus aviões de combate para interceptar ameaças vindas do Irã, mais distante do seu território, sobre as águas do Golfo. E fez isso para limitar a quantidade de danos que estava sendo causada pela queda de destroços devido ao uso dos sistemas de defesa Patriot para interceptar ameaças sobre áreas povoadas. E agora estamos vendo que eles derrubaram, segundo eles, 2 caças Su-20 e 4 que estavam vindo do Irã. A Força Aérea do Catar usa quase exclusivamente aeronaves ocidentais. A maioria delas são caças americanos F-15, mas também possuem Rafale franceses e aviões britânicos. E recentemente, um desses jatos conseguiu abater um caça iraniano Su-24. Este é mais um exemplo de como a tecnologia militar russa tem dificuldade para competir com os sistemas ocidentais. Mas esse não é o principal assunto deste vídeo. O ponto mais importante aqui é este. Isso mostra que o Catar agora está pronto para lutar, se necessário. Do ponto de vista do Catar, o que o Irã está fazendo agora ameaça diretamente tudo o que eles trabalharam duro para construir ao longo de muitas décadas. Por isso, não é surpreendente que eles também estejam prontos para revidar. E não é só o Catar que está sendo atingido pelos ataques do Irã. Outros países do Golfo, especialmente a Arábia Saudita, também foram alvo. E agora, segundo relatos, o que o Irã fez ontem pode ter ultrapassado os limites. Ontem, o Irã mirou Ras Tanura, a enorme refinaria de petróleo da Saudi Aramco. Essa é a maior refinaria de petróleo do mundo. Todos os dias, quase 7% do suprimento global de petróleo passa por essa instalação. A refinaria em si não foi atingida diretamente, mas os destroços dos drones que a atacaram causaram um grande incêndio ao redor do local. Por causa desse perigo, a Arábia Saudita foi obrigada a interromper temporariamente a operação da refinaria. Isso significa que a maior refinaria de petróleo do mundo parou temporariamente suas operações devido aos ataques do Irã. E por causa disso, ficou claro que a Arábia Saudita não planejava permanecer apenas na defensiva, enquanto sua principal fonte econômica continuava sendo ameaçada. De acordo com alguns diplomatas ocidentais, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar estavam prestes a se juntar aos ataques ofensivos contra o Irã. Na verdade, há relatos de que o Catar já realizou ataques dentro do próprio Irã em retaliação aos ataques ao Aeroporto Internacional de Doha, um dos aeroportos internacionais mais movimentados do mundo. No entanto, há um detalhe importante aqui. O primeiro-ministro do Catar ainda não confirmou esse relatório específico, mas ele deixou claro o que disse. O Catar tem o direito de se defender e que o Irã deve parar com os ataques. Seja verdade ou não que já houve um ataque, a mensagem que sai é a mesma. Esses países já estão se preparando para um ataque direto. De acordo com fontes militares e diplomáticas da região, a Arábia Saudita está prestes a permitir que sua força aérea lance ataques aéreos dentro do Irã. Isso aconteceu depois que eles sofreram um ataque sem precedentes de mísseis e drones contra seus civis.
Isso inclui os mísseis que recentemente tiveram como alvo Dammam, a quinta maior cidade da Arábia Saudita. De acordo com um oficial no Golfo, as próximas 24 horas serão extremamente intensas. Um limite já foi ultrapassado. Outro motivo importante pelo qual essa coordenação está se tornando possível é a mudança na estrutura militar dos Estados Unidos na região. No final do primeiro mandato de Donald Trump, Israel foi incluído no Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM. Antes, Israel fazia parte do Comando Europeu devido ao seu relacionamento sensível com os Estados Árabes, que na época não o reconheciam. Mas isso mudou após os Acordos de Abraão. Por causa disso, tornou-se possível uma coordenação mais próxima das operações militares entre Israel e os países da região. Enquanto isso, ao anoitecer, houve outro incidente. A embaixada dos Estados Unidos em Riad, Arábia Saudita, foi atingida por 2 drones Shahed iranianos. Felizmente, nenhum funcionário dos Estados Unidos morreu ou ficou ferido porque quase não havia pessoas na embaixada quando o ataque aconteceu. Atualmente, há uma divisão de tarefas nos alvos. Israel está focado na liderança iraniana. Isso inclui uma reunião de estudiosos religiosos seniores em Qom, onde os principais líderes religiosos remanescentes do Irã se reúnem para discutir quem substituirá o líder supremo, Ayatollah Khamenei. Se voltarmos apenas 4 dias atrás, quase ninguém poderia imaginar que isso aconteceria. Naquela época, os países do Golfo ainda eram neutros. Eles até impediam os Estados Unidos de usar seu espaço aéreo e bases militares para atacar o Irã. Mas agora eles já estão se preparando para entrar na guerra. E neste ponto, muitos analistas dizem que o Irã não tem ninguém para culpar além de si mesmo. Mas no meio de tudo isso, há um aspecto da crise que quase ninguém percebe. E esse pode ser o mais perigoso de todos. O Paquistão. No ano passado, o Paquistão e a Arábia Saudita assinaram um acordo de defesa mútua, um acordo quase semelhante ao Pacto de Proteção no estilo da OTAN. Isso significa que, se alguém atacar a Arábia Saudita, isso também será considerado um ataque ao Paquistão. E se alguém atacar o Paquistão, a Arábia Saudita também é obrigada a ajudar na defesa. Agora, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão já emitiu um aviso ao Irã. Ele disse que se o Irã continuar com os ataques contra a Arábia Saudita, eles precisam lembrar do acordo de defesa entre a Arábia Saudita e o Paquistão. E é importante lembrar de uma coisa. O Paquistão é uma nação com armas nucleares. Na verdade, é o único país muçulmano no mundo que possui armas nucleares. Portanto, se o Irã continuar atacando a Arábia Saudita, é possível que a guerra chegue ao nível nuclear. E a ironia mais engraçada dessa situação é a seguinte: o Paquistão tem uma grande população xiita, a mesma vertente do Islã que o líder supremo do Irã afirma liderar. Mas agora pode acontecer que o próprio Paquistão se envolva na guerra contra o Irã.